Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É com uma grande alegria que eu estou aqui hoje, depois de um ano ausente. Eu já quero de antemão também me justificar, né, dessa ausência. Como vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu assumi uma vaga na universidade em Campinas e é uma vaga maravilhosa, uma coisa assim, grandiosa de Deus na minha vida e também muito exigente. Não consegui sair, sabe? Não consegui sair de Campinas para estar aqui com vocês. Não foi falta de interesse, vontade, realmente foi um ano muito maravilhoso, mas de muito trabalho. Também quero agradecer também às irmãs e os irmãos, Reverendo Jorge, conselho, pelas orações, porque eu sofri um acidente há um pouco mais de 30 dias, é um acidente muito grave, e eu quero também já avisar vocês que eu estou com sequelas ainda, e que pode ser que essas sequelas apareçam aqui, tipo esquecimento, lapso de memória, falta de não ver a palavra, esqueço que eu vou falar em seguida, mas eu tenho um rascunho aqui. Mas mesmo assim, não dá para garantir nada, irmãos e irmãs. Enfim, o Senhor me livrou da morte. E eu estou aqui também para agradecer esse livramento de Deus. E outra coisa, eu estou muito feliz de ver a igreja repleta, ver a comunidade reunida nesse domingo, para adorar o Senhor, né, Criador e Jesus Cristo, seu Filho. Então, estou muito feliz de olhar para o rostinho de vocês. Eu já falo muito, né, mas hoje eu vou tentar falar pouco. Viu, reverendo? Mas eu não prometo cumprir minha promessa, já que eu esqueço, estou com esquecimento, eu vou esquecer da promessa que eu estou fazendo, tá? O negócio está nesse nível. Mas, gente, acolham minha vulnerabilidade, como eu acolho a vulnerabilidade de vocês. Minha mensagem que Deus colocou no meu coração tem a ver com isso. Quero convidar você, se você trouxe, ou no seu aplicativo, ou escutar a palavra de Deus, que todo crente conhece. Toda pessoa no mundo talvez conheça esse texto, João 10:10, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oremos. Senhor, Deus, Pai e Mãe de todos nós, envia o seu Espírito, a Ruá Divina, neste momento, nos nossos corações, e que a sua palavra, lida, ela possa ser vivificada, ela possa ser como uma espada de dois gumes, que separa, e que limpa, e que traz entendimento para a nossa vida como indivíduos, como cidadãos deste mundo e também como cidadãos dos céus. Usa a minha vida neste momento, apesar da minha vulnerabilidade constitutiva e da fragilidade do presente momento. É no nome do nosso irmão mais velho, Jesus, que nós oramos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos reunidos aqui para celebrar, nos preparar, né, segundo domingo do Advento. Nos prepararmos para o quê? Para celebrar o nascimento de Jesus, né? Nosso Natal. O Advento, ele é um tempo que
para nos prepararmos, para estarmos prontos para acolher Jesus. É um período que nós devemos, como comunidade de fé, ir preparando nosso coração para chegar ao dia do nascimento, estarmos prontas para dizer: seja bem-vindo, menino Jesus. Eu estou pronta para acolher a Ti e o seu projeto para a humanidade. Nessa segunda etapa, que é o segundo domingo, do caminho do advento, a liturgia, os textos bíblicos lidos, refere-se à razão da vinda de Jesus ao nosso encontro. O texto de Isaías e o texto de Romanos. E eu queria perguntar para vocês, queridas e queridos irmãos e irmãs, por que Jesus veio ao mundo? Se alguém ali fora perguntasse para você, o que você responderia? Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele nasceu? Você tem uma resposta, não tem? E será que a sua resposta é de fato a resposta correta? Ou a gente só responde porque disseram pra gente que era isso? A fé cristã deve ser uma fé madura. Nós precisamos ter maturidade na fé de tal maneira que a gente também abandone aquela fé imatura, ingênua, que é chamada por muitas pessoas de primeira fé. Tudo bem a gente crer no senso comum no começo, né? Tudo bem, quando a gente se converte, a gente crê em tudo que fala pra gente. Não é assim? Um dia eu ouvi o reverendo Jorge pregar aqui um dia falando sobre isso. O quanto ele era ingênuo de crer e pregar sobre determinados assuntos com tanta convicção, né? Mas depois ele foi amadurecendo e aí ele se transformou. Ou seja, ele deixou a fé, a primeira fé. Aquela fé imatura, ingênua, que não passa por um vendaval. Que não passa por uma crise. Que na crise a primeira coisa abandona a fé. Que é ingênua. Abandona a igreja, abandona tudo, abandona o compromisso com Cristo, porque tinha uma fé que não era profunda, que não estava enraizada numa vivência e num entendimento profundo das Escrituras. Primeira crise que a gente tem de uma fé imatura, a gente já deixa a comunidade, né? Ah, porque aquele irmão não é perfeito, aquela irmã não era perfeita como eu pensava. Ah, aquele pastor que eu idolatrava, ele não é o que eu pensei. Ah, eu achava que ele tinha uma perfeição e ele não tem. Eu, pastora, né? Nossa, essa pastora, eu tinha uma imagem dela que agora se desfez. Por quê? Você tinha uma fé infantil, imatura. E eu quero ensinar a comunidade hoje, com a graça de Deus, para que a gente juntos, nos preparemos para aceitar o Messias e o seu projeto para a humanidade. A resposta, porque Jesus veio ao mundo, certamente, na maioria, vou jogar por baixo, 90% de vocês disseram: ah, para salvar o pecador, não é? Para perdoar os pecados, não é isso que a gente diz? Fala a verdade, sim ou não, não precisa dizer, só uma questão retórica. Tudo bem que isso está na Bíblia, não é verdade? Está escrito na Bíblia que o Senhor veio para salvar os pecadores, salvar os doentes.
veio para os doentes, não para os sãos. E a gente aprende, só que o problema é o que a gente entende por pecado. O que é pecado em uma concepção bíblica e o que foi ensinado historicamente sobre o pecado. Não sei o quanto vocês já ouviram falar de um tal de Santo Agostinho, bispo de Hipona, lá do século IV, depois da era cristã. Ele que cunhou uma expressão chamada pecado original. Quem sabe o que é pecado original? A ideia de pecado original está lá em Gênesis, né? Adão comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento, pecaram, caíram. E aí Paulo fala, destituídos foi da graça de Deus. E aí Agostinho vai pegar isso e vai transformar essa doutrina em uma doutrina chamada do pecado original, que vai ligar o fato de Adão e Eva comerem o fruto do conhecimento, a ideia de orgulho e desobediência moral. Aí Adão usou mal o seu livre-arbítrio e por isso transmitiu culpa e corrupção congênita a toda a humanidade, porque Adão pecou, todos pecaram. Aí, só que Agostinho vai dizer, vai trabalhar e vai dizer, o pecado é uma questão moral. E tem gente que fala que eles comeram a maçã, e muita gente vai falar, atribuir que a maçã, na verdade, é uma metáfora para falar da questão sexual. Aí o Ocidente inteiro pensa pecado tá ligado? Questão moral, sexual, pessoa que faz sexo antes do casamento, fora do casamento. Não estou dizendo com isso que a gente não deve cuidar do nosso corpo. Mas essa ideia que a gente tem do que é pecado, uma percepção moralizante, perspectiva moralizante, vem de Agostinho. A pessoa fumou, ela é pecadora. Bebeu, ela é pecadora. Entende? Tudo moral. Então, a partir de Agostinho, a igreja, seja católica ou os ramos protestantes, aqui no Ocidente, vai trabalhar, vai inculcar, existe? Como que é isso? Colocar na nossa cuca. Inculcar, gente. Claro, não é uma palavra, lembra que eu falei que eu estou esquecida, tá? Mas é colocar dentro de nós, na nossa mente, uma culpa. Se a gente bebe, a gente tem uma vontade de beber, a gente bebe, aí vem aquela culpa. Se a gente faz algo que a sociedade diz que não pode fazer, a gente faz, mas vem uma culpa. Então, a relação que a gente desenvolveu ao longo dos anos com Deus, por meio da igreja e da sociedade toda que é cristã, o Ocidente é cristão. Ele não é islâmico, ele não é judaico, ele é cristão. O que acontece? A gente tem essa culpa quando a gente faz alguma coisa que a sociedade diz que não podemos fazer. Você tem que ser moralmente perfeito. Se você for moralmente perfeito, você agradou a Deus, você pode viver tranquilo. Não é isso, gente? Nós não aprendemos isso desde cedo. Desde criancinha nós somos assim. Bem, Lutero e Calvino, reformadores, Calvino é o principal, é o fundador da nossa instituição, né? Da nossa modo de fé e culto, que é o presbiterianismo, ou a igreja reformada no mundo. Eles assumiram essa perspectiva agostiniana e enfatizaram ainda mais.
Então, o mundo protestante é ainda mais moralizante. Que aí no catolicismo, né? Aí não tem problema. Não é aconselhável questões de saúde, você beber demais, você fumar demais, mas lá ninguém fica falando assim, você é um pecador, você vai para o inferno, você não tem comunhão com Deus. Mas o protestantismo, sobretudo no Brasil, é muito moralizante. Na confissão de fé de Westminster, quase eu nunca falo dela, mas que é um dos nossos maiores símbolos da nossa fé reformada presbiteriana, que todos vocês que são membros estudaram, foi escrita no século XVI. Ela fala da depravação total da humanidade. Ou seja, é um artigo de fé que diz assim: o ser humano caiu da graça, lá no paraíso, Adão e Eva pecaram, e ao cair em pecado, houve uma ruptura total com Deus e não tem mais nada de bom no ser humano. É isso, não é, reverendo Jorge? Depravação total do ser humano. Está ligado a essa ideia de pecado original de Santo Agostinho. Então, não há nada de bom na humanidade nessas perspectivas. Isso tem muitas consequências na nossa vida diária, viu? Pastoral e tudo. Só os cristãos, só aquelas pessoas que se arrependerem, que aderirem a Jesus de Nazaré, é que se tornam capazes de praticar o bem. Vou repetir, só crente, só cristão, e de preferência só evangélicos, protestantes, né, são capazes de praticar o bem, segundo esse desenvolvimento teológico. Vocês acreditam nisso? Fala para mim. Vocês acreditam que só nós somos capazes de praticar o bem no mundo, gente? Fala a verdade. Agora eu quero ouvir, não é retórica, não. Veja como é. Muito obrigada por responder. Porque eu faria a pergunta, né? Se Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, a mãe dos viventes, não tivesse pecado, caído, Jesus não teria encarnado? Jesus não teria vindo? É a questão que temos que perguntar. Jesus, então, é o plano B de Deus? Porque se o plano A tivesse funcionado, se Adão tivesse sido perfeitinho, e Eva também, moralmente, não tivesse comido a maçã, que não é maçã, mas a gente aprende. Então Jesus não precisaria vir, né, gente? Vocês estão me seguindo? Conseguindo? Eu estou conseguindo me fazer compreender? Sim. Jesus não é plano B de Deus. Jesus não veio porque Adão e Eva a vinda de Jesus não é plano B. Tem um outro teólogo, desculpa citar teólogos, talvez vocês nunca vão ler ele, chamado André, ele é um teólogo espanhol chamado André Torres Queiruga, mas ele não é o único que já rompeu com essa perspectiva tão limitante do cristianismo. Ele vai reformar essa ideia de vida de Jesus, afirmando que Jesus veio para complementar a criação, que é finita e autônoma, ou seja, a autonomia da criação. A criação foi dotada por Deus, o Criador, de inteligência para se realizar. E a gente, ao observar a criação, a gente vê a inteligência da criação, não é verdade? Das formigas que vão, trabalham, que colhem, que armazenam, as abelhas, tanta coisa linda que tem na criação. Isso é sinais, provas de que Deus dotou a criação inteira de inteligência.
E aí o ser humano também. E o mal no mundo, segundo esse pensador, incluindo o pecado, é consequência da finitude e da limitação inerente ao mundo. Vou falar em outras palavras. O mal no mundo, o pecado, são condições da existência da criação. Vou tentar explicar. Ou seja, se Deus tivesse criado... Vocês desculpam, porque eu acho que eu nem falo assim, mas eu acho que eu estou meio neném da cuca, tá, gente? Vocês sabem que eu não falo como eu estou falando, né? Mas é uma maneira de eu me concentrar aqui, tá? Desculpa. Eu nem acredito em retórica. Desculpa fazer essa pausa aqui. A retórica. Eu fui educada no presbiterianismo, como pastor, eu fui formatada para pregar com retórica. A gente tinha que fazer retórica, tipo os pastores pentecostais. Aí, gente, depois eu fui estudando, aí eu descobri que a retórica é uma violência. Porque ela vai conduzindo a comunidade, vamos lá, não sei o que e tal, para um ápice que tira das pessoas a capacidade de raciocinar. E no final da homilia, a igreja foi coagida a pensar o que a pessoa queria que ela pensasse. Quando eu descobri isso, eu falei, eu não quero ser isso. Eu não sei nem mais falar, mas isso já tem anos. Aí eu só aprendi retórica. E eu não sei mais pregar. Porque eu não posso usar um instrumento que eu descobri que é a violência. Que é violento. A retórica. Convence as pessoas. Desconvence vocês disso. Não é isso que eu quero fazer aqui, me perdoe, tá? Eu só quero compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi e que é emancipador e é libertador. Então, eu queria dizer assim, o mal no mundo, vou voltar ao meu normal então, tá? Ai, desculpa, gente. O mal no mundo, inclusive o pecado, ou seja, por que tem mal no mundo? Você nunca se perguntou? Por que não podia vivermos como o Isaías profetizou? Que o leão pode deitar, passar por cordeiro, a criancinha pode cuidar desses animais ferozes. Foi o que lemos ali. Você nunca perguntou por que tem mal no mundo? Aí a grande pergunta que esse Queiruga responde: se Deus fosse tão bom, todo poderoso, por que tem mal no mundo? Esse teólogo que eu citei aqui, ele vai falar, ele está respondendo ao drama do Holocausto judeu. Se existe Deus bom, por que ele permitiu essa tragédia, esse mal no mundo? Porque é um mal que nos confronta essa existência divina, né? Se tem um Deus tão bom, por que tem mal? Olha, porque Deus dotou a criação de uma inteligência para ela se autorrealizar. E porque Deus não vai intervir nas leis que Ele mesmo estabeleceu, como a lei da gravidade. É um exemplo. Aí eu estou lá ou Jesus está lá no pináculo, Satanás diz: se você é filho de Deus, pula daí. Ora, tem leis da gravidade. Eu sou filho de Deus e por isso mesmo que eu creio no Criador é que eu não vou pular, porque o Criador criou uma lei de gravidade. É simples se a gente pensar, né? Então, porém, se Deus tivesse criado um mundo perfeito, sem o mal no mundo, porque o mal no mundo é a condição da existência do mundo. O que significa isso? Da finitude, da incompletude do mundo. Se Deus tivesse criado um mundo perfeito, nem Deus entraria nesse mundo. Porque perfeito, quem é perfeito, gente? Só Deus é perfeito. Nem Deus entraria no mundo. Se você fosse perfeita, você ia viver, não tem lugar para você viver, porque
O mundo está dentro de Deus, Ele é o único perfeito. Onde você ia viver? Quem é que ia entrar no seu coração? Nem Deus. Dessa ideia de perfeição moral que a igreja prega, uma falácia, só para você viver com culpa. Sabe como eu explico para as crianças, quando eu estava numa comunidade de fé, essa ideia, né, que eu estou falando para vocês, é como a gente pegar um círculo, né, de metal, ou eu desenho um círculo e falo, como é que entra alguma coisa dentro desse círculo, se ele é perfeito? Não entra nada. Pensamos duas argolas totalmente fechadas. Como é que a gente vai juntar elas? É impossível, são perfeitas, acabadas. Então, precisa ter uma fissura, pelo menos em uma delas, para a gente encaixá-las. A criação é fissurada. Só Deus é a outra argola perfeita. Mas, pastora, o que tudo isso tem a ver com o texto que você leu? Gente, eu vou tentar fazer uma breve explicação de João 10, quando Jesus, o que nós lemos aqui, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que significa isso, né? No contexto de João 10, Jesus está falando que ele é o bom pastor, que é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e tudo mais. Que, na verdade, ao se apresentar como bom pastor, ele está cumprindo as promessas de Deus que nós lemos, também relacionadas a Ezequiel, capítulo 34, e ao Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Em contraposição aos mercenários, né? Que ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quem são os lobos? Aqui no contexto jesuânico, né, da palavra de Deus, são os religiosos. Os religiosos dos tempos de Jesus, que abandonam o povo quando a crise chega. Quando as coisas ficam difíceis, os mercenários, que não são pastores, abandonam a comunidade de fé. Então, naquele tempo das comunidades primitivas, né, na comunidade de João, Paulo, João, Mateus, Lucas, Marcos, os grupos religiosos exploravam o povo, que é o contexto lá de Ezequiel, que ficam explorando as ovelhas, né, retirando a gordura. Como que é a pele da ovelha? O que elas têm? Lã. A lã das ovelhas, enfim. E aí Deus promete que vai enviar pastores que apacentam o seu povo. Então, nos tempos das comunidades primitivas, os religiosos exploravam o povo, impondo regras também que serviam para excluir e oprimir ainda mais o povo, além, juntando a isso, a opressão do Império Romano, que era, eu já falei aqui outra vez, há um ano atrás, sobre como era a condição de vida das comunidades, do povo, diante do Império Romano, que era opressor. Jesus fala, o ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão nesse contexto bíblico? É o Império Romano. Os pastores, os religiosos, mercenários. O que é mercenários, gente? Gente que só está pensando em dinheiro, em lucrar com o rebanho. Quem é o ladrão? É o Império Romano. O que é o Império Romano, né? Era o sistema vigente, né? Que não tem empatia, não tem compaixão nenhuma diante do sofrimento humano e só quer explorar, dominar e dominar. A gente pode dizer que o Império Romano, assim como o sistema de hoje, é uma máquina de moer gente. Não está preocupado com gente. As palavras de Jesus são uma denúncia e alerta de que esse sistema instaurado não tem nada de bom, ele só vem para roubar, matar e destruir. Não tem nada de bom ali. Não vai sair nada de bom.
E ele está aí para devorar as pessoas. E critica a postura dos religiosos, que são os maus pastores, os mercenários, que só estão preocupados em enriquecer, não tem compromisso ético com as ovelhas. Veja, Jesus não está falando aqui de pecado moralizante, individual. O ladrão não é uma pessoa, é um sistema. Ele está falando de um pecado individual que um líder, digamos, pode ter feito, cometido. Está falando de um modo de viver, de comunidades religiosas que não cuidam das pessoas, só querem explorar as pessoas. O que eu quero dizer? Que o pecado deve ser visto como uma questão estrutural, estruturante. Então é a junção do sistema desumano de gerir o mundo e uma religião patriarcal e opressora. Ele veio para instaurar, aí Jesus chega, diz: eu vim. Nós estamos na preparação para a vida de Jesus. Eu vim, eu estou chegando, né? Podíamos dizer assim agora para nós, para trazer vida, vida em abundância. E o dom, ou seja, eu vim para instaurar o reino de Deus, o reinado de Deus. Uma outra ordem de mundo, uma outra ordem de existência, um modo diferente de viver, que não só enfrenta esse sistema religioso, mercenário, como também o sistema mundano, não só enfrenta, como desconstrói com uma nova forma de viver em comunidade. Então o reinado de Deus, gente, quando é que o reino de Deus chega? Ele está aqui, ele está dentro de vocês. Ele não está lá, não está acolá, ele está dentro de vocês. Então quando é que o reino de Deus vai chegar aqui no Brasil, por exemplo? A cidade do céu, nós vamos estar aqui, daqui a pouco vai descer Jerusalém, como João viu lá no Apocalipse, que a gente acredita que vai ser como está escrito lá, que vai vir do céu uma nova cidade, então a gente vai ser arrebatado e vai morar no céu. É isso que é o reino de Deus? O reino de Deus é dom oferecido em Jesus Cristo, que se fez humano, que encarnou, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mas ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou. O reinado de Deus não vai cair do céu, porque ele é dom, é Deus que dá, Deus que operou em Jesus Cristo, mas ele é também tarefa, nós devemos construir. Todos devemos trabalhar para a sua concretização. Então aí Jesus diz: eu vim para trazer, para que vocês tenham vida, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O que é isso em termos hoje contemporâneos? Bem viver. Eu vim para que todos tenham bem viver. Jesus é a coroa da criação. Ele vem completar a criação. Sabe essa fissura que tem a criação, que a gente tem, que a igreja quer imputar a nós como uma perfeição moral? É a nossa finitude e vulnerabilidade constitutiva. Que a igreja diz para você que você tem que ser forte, que você não pode pecar, que você não pode errar, e que você faz a vida inteira, a sua vida cristã inteira, você tentou fazer tudo que a igreja disse para você, mas um dia você caiu. Porque você não é perfeita. Você não é perfeito. E você pode estar aqui na igreja já há 10, 20, 30, 40, 50 anos, com culpa de que lá aquele dia você fez aquilo e você não é mais o mesmo. E você já não se relaciona mais com Deus, com uma comunidade, porque se a comunidade soubesse do seu pecado, você não aguentaria esse pecado. Que as pessoas soubessem do seu pecado. Porque você tem, e eu também tenho, a ideia de um pecado moralizante. Mas Jesus veio para completar-nos, em nos encher dele. Por isso que no texto bíblico vai falando que a gente precisa se encher de Cristo, imitar a Cristo, ficar igual a Cristo.
é como se a gente tivesse vazio, aquela fissura, sabe? Quem trabalha com construção e que vê uma rachadura e aí tem que preencher aquilo. E Jesus vai preencher a criação, vai preencher minha vida, aquela fissura, a abertura constitutiva para Deus entrar na minha vida. O mundo, a criação inteira tem essa abertura para Jesus que vem completar a criação, até que tudo estejam em Deus. Tudo esteja em Deus. Jesus vem para então trazer para o mundo o bem viver. O que é a filosofia? Eu já vou terminar, gente. Não vou falar tudo que eu tinha que falar não, né? Mas eu já vou terminar. O que é a questão do bem viver? Né? O propósito primordial de Jesus é dar plenitude a toda a criação. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Em termos, né, atuais, a gente diria, eu vim para que tenham bem viver. O bem viver é uma filosofia ameríndia. Não sei se você já escutou falar, mas a gente está falando muito sobre isso. Que propõe a harmonia comunitária entre humanos, natureza e cosmos, priorizando a reciprocidade, solidariedade, sustentabilidade, em vez de crescimento econômico ilimitado. Ou seja, esse Ocidente que ensinou que pecado é questão moral, faz com que a gente fique dentro da igreja se sentindo culpado por existir, por ser um ser humano, assim, imperfeito. A gente não quer fazer determinadas coisas, mas um dia a gente faz. Essa mesma racionalidade, ela também faz com que a gente desvie o nosso foco da verdadeira obra de Jesus Cristo, e a gente também não vê que esse sistema unido ao sistema religioso, sistema econômico unido ao sistema religioso, está depredando a criação, está destruindo ecossistemas, está colocando a criação em convulsão. A gente não liga, porque afinal de contas, se o mundo acabar, Jesus vem, né? Aí a gente vai morar com ele lá, não sabe onde, né? Mas vai ter um céu. Tem um senhor, um filósofo, chamado, indígena, chamado Ailton Krenak. Ele fala que esse modo de pensar ocidental transformou a Terra e tudo que nela existe em mercadoria. E essa ideia de humanidade está estruturada numa ideia de distinção entre seres humanos, que são os brancos, cristãos, os não humanos, a criação toda, as formigas, baratas, as árvores, os rios, e os subhumanos, que aí são negros e indígenas. Então há uma distinção, uma hierarquia. Primeiro vem os seres humanos, a criação é matéria-prima, né? É mercadoria, e depois tem os escravizantes, né? Que são os negros e os indígenas. Então há esse modo, essa igreja que culpa em nós, é a mesma que apoia esse tipo de distinção. Essa humanidade, ele diz, desvinculada da sua ancestralidade, está colocando em risco o nosso futuro. Por quê? Porque transformou a Terra e os seus recursos, os seus incontáveis mundos diversos em recursos. Então, aí ele diz assim, tem um momento que ele diz assim, o futuro é ancestral. Se terá futuro para a humanidade, ele é ancestral. Por quê? Porque nós precisamos voltar e nos reconectarmos com nossa ancestralidade. Não tem a ver com reconexão ou simplesmente com os mortos, né, da nossa família. Isso não é ancestralidade para os indígenas. Ancestralidade aqui para eles é a relação com a criação. Aí ele vai dizer, nós precisamos nos reconectar com a criação, com os nossos irmãos e irmãs que estiveram aqui antes de nós. A criação esteve aqui muito antes de nós. E ela vai estar aqui depois de nós. E aí ele chama, então, os rios de nossos avós. Então, tudo que existe foi criado por Deus com um propósito. As pedras, que a gente não dá valor, têm um propósito de estar aí. Os rios, a floresta, as formigas, tudo tem um propósito. O que Jesus veio fazer e que está hoje mais do que nunca é uma missão urgente,
é de nos reconectarmos com nossa ancestralidade, com uma maneira de viver anunciada em Isaías, de uma plenitude harmônica entre toda a criação. E é interessante, vou terminar com isso, que o texto de Isaías fala assim: um pequeno os guiará. Uma metáfora viva do menino Deus, do menino Jesus, que significa que o projeto de Deus é que haja uma forma de governar marcada pela extrema vulnerabilidade. Ou seja, nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos e que nem precisamos buscar a perfeição, porque aqui na Terra ela não existe. E não pela vontade de poder que a gente está vendo hoje em dia dos governantes deste mundo, dos religiosos que se impõem sobre as comunidades, culpabilizando, controlando a vida, o que elas fazem, deixam de fazer, quer controlar a vida de indivíduos. E que estão alinhados com os poderosos, que não estão pensando no povo. A gente vê isso no Congresso, bancada evangélica, que não está preocupado com a comunidade evangélica e com comunidade nenhuma. Eles estão pensando em dinheiro. Isso é um projeto totalmente contrário à vontade de Jesus. Bem, eu teria mais uma hora para falar com vocês, mas não posso mais. Já extrapolei todo o tempo. E eu quero, nesse momento, finalizar com uma pequena oração. Me permita, querendo quebrar o protocolo. Por quê? Que hoje, ao se preparar para o Natal, você deixe aqui, todo sentimento de culpa. A culpa é uma invenção para dominar o seu ser. Quem sente culpa não é livre, e Cristo veio para nos libertar, sermos verdadeiramente livres. A culpa impede você de se relacionar com as pessoas e com Deus, e com você mesmo. Então eu quero orar nesse sentido para que você acolha o dom de Deus que vem assim para preencher aquilo que te falta. Cristo é suficiente para você. Que quando você estiver diante de Deus e vem um pensamento te acusando, você fala em voz alta: Cristo é suficiente, porque a minha relação com Deus não é porque eu sou boa ou perfeita ou perfeito, mas é pela mérito de Cristo. É Cristo que completou o meu ser e eu posso me apresentar diante de Deus. Eu só posso me apresentar diante de Deus perfeito porque Cristo me preenche. Cristo está em mim. E Ele só está em você porque você é imperfeito. Certo? Lembra da fissura? Se você não tiver fissura, nem Cristo está em você. Assuma a sua vulnerabilidade. Assuma a sua finitude. Assuma que você não foi a melhor pessoa, perfeita, que você não vai ser nunca. E para Deus está ótimo. É só isso. Por isso que Jesus disse: eu vim para os doentes. Porque os religiosos não aceitavam essa condição de vulnerável, gente. Se você se acha perfeito, não tem nada. Jesus não pode fazer nada por você. Gente, faz sentido para vocês o que eu estou falando? Vou fazer uma pequena oração por nós nesse sentido, tá bom? Senhor, Deus, Pai e Mãe, dom de todo amor e de toda abundância, vem nesse momento. Nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sentimos Sua presença, mas vem hoje derramar uma plenitude em nossos corações. Enche nossa vida, transborda em nós, porque nós estamos aqui como pessoas fissuradas, imperfeitas, finitas, mas que reconhecemos que em Ti nós temos comunhão contigo por causa da obra de Jesus Cristo. É por isso que Ele é o nosso Salvador e Redentor, porque Ele nos preenche, Ele nos capacita e habilita a entrar no Santo dos Santos, a ter comunhão contigo, com os outros e com o nosso próprio interior. Toda voz de acusação
acusação moral ou qualquer outro tipo de acusação seja silenciada daqui para frente, porque nós lemos hoje na liturgia, nós vivemos isso, que nós fomos perdoados de nossos pecados, nós fomos completados com Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Quero agradecer a reverenda Cleusa, convidar a mesa de Cristo, por favor. Muito obrigado, Cleusa.